E aí o que nós teremos de alternativa, eu digo isso muito, o que nós temos de alternativa é, eu quero que vá trabalhar no tribunal e todo mundo seja bacharel em direito. Ótimo, aí é um requisito que, a meu ver, é justificado. Não estou dizendo aqui que, olha, outras pessoas não teriam competência. Não foi isso. Estou dizendo, essa pessoa vai sim ter um grau maior de especialização do que qualquer outra formação. Agora, quando dentro de um tribunal, eu digo, qualquer nível superior equivale a dizer que nenhum é necessário, nem mesmo o direito. Então, é só um filtro. E o professor Fábio Lins, ele trabalha muito bem a coisa que ele chama de discriminação velada. Eu informo que o objetivo é um, mas por trás eu tenho outro, o que caracterizaria, inclusive, um desvio da finalidade. A lei prevê um fim, mas ela não alcança esse fim. Perfeito, desvio de finalidade, exatamente. E aí, só para a gente complementar, então, para a galera que está estudando, ele ainda tem um último recurso, vamos dizer, se essa lei vigorar e não tiver nenhuma ação direta de inconstitucionalidade, né? Porque ela tem um vício formal, né? E o vício formal, ele não se convalida, né? Não tem como, independente do conteúdo da matéria, quando está se tratando de direito constitucional, o vício formal ele é evidente e não vai nem entrar em discussão se o nível superior ou o nível médio seria necessário. Ele já, que foi inclusive o veto do presidente nesse caso, né? O presidente já havia vetado nesse caso em função disso. Agora a minha dúvida é a seguinte: depois o candidato ainda tem a possibilidade de, no caso concreto dele, ajuizar uma ação e contestar a constitucionalidade dessa lei, né? Se eventualmente ele não preencher os requisitos lá no dia da posse. É até o seu trabalho hoje ajudando essa galera que está com problemas aí com relação ao concurso público. Exatamente. Não é o mesmo sentido, porque uma ação declaratória de inconstitucionalidade ela vai vincular todo mundo. Então, a ação vai dizer essa lei é constitucional ou não é, porque a ação declaratória ela tem um efeito duplo, né? Se ela não declara que é constitucional, automaticamente ela declara que é inconstitucional. Então, ela acaba servindo para os dois aspectos. Mas no âmbito individual, nós temos que verificar aquilo que eu disse antes. O juiz ele não vai dizer se a lei é constitucional ou inconstitucional, eu não posso pedir isso. O que eu vou dizer, olha, eu não preciso, e aí se o senhor afastar a constitucionalidade da lei, eu tenho o direito. Então, é o que a gente chama assim de incidental, né? Eu não quero discutir a constitucionalidade, mas para eu ter o direito, ela tem que ser declarada inconstitucional. E aí um juiz singular pode fazer. E nesse caso em específico, existe sim essa possibilidade, porque mesmo no meio jurídico, tem essa discussão forte. Como eu disse, existe um único precedente que eu encontrei, com o doutor Antônio Kozikowski, que me auxiliou, um único precedente que o Supremo manteve a questão da validade de uma lei alterada pelo Congresso, porque ele disse que o vício era na iniciativa. A iniciativa trouxe um projeto de lei que tratava daquele tema. E o Congresso só ajudou a regular o mesmo tema. No nosso caso, não se aplicaria esse precedente, então tem tudo para ser declarado inconstitucional, porque não tem relação eu extinguir cargo de técnico e transformar em analista com restringir o nível superior. E olha, a proposta era exclusiva para o Distrito Federal. É, Quando eu ampliei, eu sim usurpei a competência, porque se o Poder Judiciário vem resolver um problema no Distrito Federal e o Congresso aproveita dessa iniciativa para colocar dentro de um balaio de gato tudo aquilo que ele tem para oferecer, me parece sim que aqui houve uma violação aos poderes do Supremo Tribunal Federal de restringir ou não o acesso de acordo com a necessidade, com a complexidade do cargo, com aquilo que o poder que trabalha diariamente entende que é necessário para a função pública. perfeito. Gostei muito da maneira que você explicou, achei muito didático. E assim, a grande maioria dos juristas estão indo nessa linha, mas você, como especialista dessa área, eu acho que tem esse olhar, né? Você e o seu sócio, esse olhar mais em relação ao concurso público, né? Claro que no fim é uma ação direta de inconstitucionalidade, é uma questão legislativa, enfim, e abarca outras áreas, mas você sabe como que com relação ao concurseiro, né? Como é que eu vou fazer no dia a dia ali, porque é uma galera que, claro, tem essa insegurança, porque você imagina, você entra num projeto que você vai ficar 6, 8, 10, 12 meses aí estudando, né, se abdicando de todas as suas, do seu lazer, muitas vezes, do seu tempo de descanso para estudar,
numa coisa que de repente pode eventualmente não tomar posse, então gera uma insegurança, mas eu acho que da maneira que você explicou ficou muito claro e eu acho que pode ajudar muito a galera que está aí. Eu vou na mesma linha, eu também defendo que o cara que está ali na ponta, o concurseiro, ele tem que seguir firme, muito provavelmente essa lei vai ser declarada inconstitucional e caso não for também declarada inconstitucional, você ainda tem acesso à via no caso concreto e se de tudo não der certo, você tem todos os tribunais estaduais e outras carreiras, Ministério Público, Defensoria, que não foram atingidas especificamente por essa lei e já tomando cuidado de que se puder, né, eu acho que é uma recomendação, fazer um tecnólogo, né, um curso tecnólogo para realmente resolver essa questão de nível superior, já que começou a pairar em vários outros editais. Você acha que isso também é interessante? Sim, eu sempre recomendo que o pessoal evite judicializar. Então, parece um pouco estranho, porque como advogado eu deveria incentivar a judicializar. Não, eu peço que evite judicializar. Tenta resolver na via administrativa, sai mais barato, sai mais rápido. Claro que aquele candidato que não começou nenhuma faculdade, nenhum curso, e se abrir a carreira dos sonhos dele amanhã, ele não vai ter o tempo de fazer esse curso. Mas muita gente está iniciando agora, Matheus. Muita gente está iniciando. Então, olha, eu já sei que pode ter um problema. Se eu fizer um curso superior e o Supremo Tribunal Federal declarar essa lei inconstitucional, e olha, para ele declarar, alguém tem que propor uma ADI. Isso ainda não aconteceu até onde eu sei. Mas se ele declarar inconstitucional, não significa que isso vai acontecer em 1 ano, 2 ou 3. Pode levar 10, 12. A gente tem visto que o Supremo Tribunal Federal demora muito para decidir essas ações de inconstitucionalidade. Então, pode ser que durante esse prazo todo, a lei continue sendo exigida. E isso, se não for aplicada uma suspensão, né, da efetividade da lei, da execução, são casos que a gente não vai entrar em detalhes aqui, porque a matéria não é processual, é mais de informação. Então, se isso acontecer, esse cidadão já vai ter o curso. E aí ele vai continuar fazendo. Resolve aí em 2 anos. Eu sei que tem muito tecnólogo que faz aí em 2 anos, 2 anos e Até meio. menos. Faz e resolve, né? Faz e resolve. Agora, se não deu tempo, abriu a carreira amanhã e tiver que discutir individualmente, aí é um caso, sim, que me parece correto discutir na via judicial. E considerando que, por exemplo, no TRE, que esse é um tribunal que vai abrir no ano que vem, a gente está falando de um concurso que vai abrir, ele tem o prazo para homologar, então, assim, o candidato precisa preencher os requisitos na data da posse. Portanto, pode ser que esse concurso demore a chamar, que ele vai chamando, né? É um concurso que fica vigente por um tempo, depois prorroga. Tem concursos que são de 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Então, o cara tem 4 anos. De repente, se ele ficou um pouquinho mais para trás ali na lista, ele tem quase 4 anos. Quase vai fazer uma graduação né, de um curso de bacharelado aí, se ele iniciar, porque no fim das contas às vezes demora a chamar, e o requisito, ainda que estiver previsto, porque de qualquer forma o candidato pode prestar, né? Obviamente não tem, ele pode fazer É inscrição. onde nós falamos da súmula 266 do STJ. Ele não pode ter a exigência de mostrar o diploma na hora em que ele se inscreve no concurso. Então, a inscrição vai ter que continuar sendo franqueada a esses candidatos. Na hora da posse, ele tem outros meios para conseguir esse diploma. Não vou aqui também adiantar muito, mas hoje é muito comum o candidato que falta um semestre, 2 semestres da faculdade, ele antecipa o diploma. Nós temos lá a lei de diretrizes básicas da educação, ela faculta isso. Diz que se o candidato tiver uma nota, uma média muito alta, ele consegue antecipar a colação de grau. E nós temos muitas decisões judiciais em que o judiciário diz, olha, ela comprovou o excelente desempenho acadêmico, tanto que passou no concurso em primeiro lugar, segundo, terceiro, e a média de notas é alta. Então, eles facultam que essa pessoa faça uma prova para antecipar os semestres da faculdade. Isso vai de caso individual. Eu não estou dizendo que isso é uma garantia a todos, tem que analisar o caso individual, mas existe muita jurisprudência assim, inclusive nos 4 TRFs. A gente tem o 5º e o 6º ali, que não tem uma jurisprudência ainda consolidada, o 6º que foi criado agora, e o 5º que não tem grande jurisprudência. Mas entre o TRF1 e o 4, nós temos muita jurisprudência assegurando a antecipação da colação de grau. Então, mais um indício de que o candidato deve começar sim o curso, tem que torcer pela declaração de constitucionalidade sim, mas faça o que está ao seu alcance. Não espere somente pelo tribunal. Muito bom, doutor. Gostei muito da maneira que você explicou, como eu disse, e acho que esse conteúdo vai ajudar muito a galera que estuda para concurso público.